sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a leitura de A Morte do Solteirão, da Tamires Barcelos. Gente, peço desculpas pela luz desse vídeo que tá um pouco estranha, porque na verdade já é quase de noite e eu tive um problema com a primeira gravação desse vídeo, então eu estou regravando e aí... Enfim, pra não deixar vocês sem vídeo, vim aqui gravar nesta situação, então relevem, tá bom? Mas vou começar falando que eu já li um livro da Tamires, eu vou deixar o link pra vocês aqui nos cards. Aquele livro que eu li dela era um drama e esse é uma comédia romântica que eu ri, e eu não ri pouco, eu ri bastante. Então eu estou bem empolgada pra contar pra vocês um pouquinho sobre essa experiência de leitura, porque vocês gostaram bastante do outro livro dela que eu li, então eu acho que vocês vão curtir esse também. Em A Morte do Solteirão, a gente vai conhecer a história do Romeu. O Romeu, ele é o filho caçula de uma mãe que se mudou da Itália para o Brasil quando ele ainda não tinha nascido. E junto com essa mãe veio toda a família dela. Então é um monte de italiano que se apossou ali do Rio de Janeiro e que todos os domingos acabam se encontrando para conversar, para almoçar, para reunir a família. Coisa que todo italiano gosta de fazer. E o Romeu, como um caçula, ele tá vendo ali todos os primos mais velhos, o irmão mais velho, se enredarem no relacionamento, encontrar alguém, se casar, ter filhos, e ele está ficando o quê? Pra titia. Só que ele tem ali dentro dele que isso nunca vai acontecer com ele, por conta de uma situação passada que não foi exatamente com ele, mas que afetou ele de certa forma. E ele enxerga o amor como uma coisa que não é pra todas as pessoas, sabe? Algumas pessoas vão vivenciar esse amor de maneira mais pura e outras pessoas não vão. E ele acredita muito que ele não vai. Então ele é o típico cafajeste, mas ele gosta de deixar tudo às claras. Antes de sair com qualquer mulher, ele avisa que só vai ser uma noite e acabou. Um dia ele está andando, correndo no calçadão de Copacabana junto com o Bob, que é o cachorro dele, o amorzinho da vida dele, quando o Bob, que é um cachorro super educado, centrado, gente, o melhor cachorro do mundo, pula, sai correndo desesperado e pula em cima da Alice. E aí o Romeu fica meio desesperado e quando ele vê a Alice ele fala: meu Deus do céu, que mulherão. E aí ele tipo passa aquela cantada de sempre pra Alice, só que a Alice não cai, a Alice diz não pra ele e ele fica chocado, ele só fica pensando na Alice, fica pensando o tempo inteiro em como é que ele vai conquistar essa mulher. Mas o destino adora fazer umas brincadeiras com esses galãs safados, não é mesmo? E aí o que acontece? Ele acaba descobrindo que a Alice é a melhor amiga da Paula, que é a namorada do Alexandre, irmão do meio dele. Então eles começam ali a ter um contato, porque a Paula tá sempre com a Alice, o Alexandre tá sempre com a Paula, ele tá sempre perto do Alexandre, e esse contato vai fazendo com que ele se aproxime de Alice. E por mais que ele passe 50 milhões de cantadas, a mulher nunca cai, a mulher não quer ficar com ele uma noite só, a mulher não quer, ou ela quer um relacionamento sério, ou ela não quer nada com ele. E vislumbrando essa situação e a necessidade que ele tem de estar perto de Alice, ele acaba se tornando amigo dela, e essa amizade vai crescendo, eles trocam mensagens o tempo inteiro, eles contam segredos, eles se divertem, e tudo isso que vai acontecendo na vida, né, do Romeu vai amedrontando ele, porque ele acaba se vendo dependente da Alice, mesmo não estando em um relacionamento com ela. A Alice, por sua vez, é uma escritora, ela é uma escritora de romances sensuais, ela já tem 12 livros publicados, é best-seller do The New York Times, porque os livros dela já foram traduzidos para 5 línguas, e ela tá no auge da carreira. E como boa romântica que é, ela não enxerga a possibilidade de se envolver com um cara, tipo, só por uma noite, porque ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer toda aquela magia que ela escreve nos livros dela. E pra piorar a situação, ela recém saiu também de um relacionamento com um cara que era muito babaca e que era o completo oposto das coisas que ela tava esperando pra vida. E a gente vai ver como é, né, que esse relacionamento entre a Alice e o Romeu, que começa nessa forma de amizade, vai se desenvolver pra algo mais e como isso vai modificar os dois como pessoa. Eu amei a leitura, gente. Eu me envolvi muito, foi muito fluido, foi muito rápido, um desenvolvimento muito gostoso. O livro é narrado pelo ponto de vista do Romeu, o que torna a coisa ainda mais legal, porque a gente vai vendo tudo que tá passando na cabeça dele, todas as neuras dele. Ele tem o próprio ele dentro dele que fica falando com ele e você se acaba de dar risada. Alguns pontos são narrados pelo ponto de vista da Alice, em momentos estratégicos da trama. E isso faz ser ainda mais interessante porque a gente consegue ter uma visão dela, porque
como a gente só tá vendo ali pelo ponto de vista do Romeu e ele é meio tantão das ideias em alguns momentos, é muito legal a gente enxergar pelo ponto de vista dela e ver como é que as coisas estão acontecendo de verdade, sabe? Se tirando toda a história que o Romeu cria na cabeça dele. Eu gostei muito também de uma coisa que a autora faz, assim, ela discorre toda o relacionamento do casal protagonista sem grandes problemáticas, assim, sabe? Então tem uma pegada mais leve, apesar de ter toda essa questão... Oi, foco! Então tem uma pegada mais leve, apesar de ter toda essa questão do Romeu e dele não querer se envolver emocionalmente e dele o tempo todo estar ali se resguardando, né, não querendo abrir o coração. A gente, como leitor, consegue enxergar tudo que ele tá sentindo. Quando ele se dá conta das coisas, a gente, como leitor, fala: aí, ó, trouxa, já sabia desde a primeira página e você tá aí, ó, minguando. Então é muito legal a intimidade que a gente acaba gerando com o personagem. Ponto interessante também é com relação ao começo da história. O prólogo ou prefácio, não sabemos porque o Romeu não sabe como é que chama, é escrito pelo Romeu, porque ele decide escrever a história de amor dele com a Alice. Então tem toda uma pegada divertida já nisso aí, sabe? Que também é o final do livro. É depois que todas as coisas se desenvolvem, depois que tudo acontece. Então eu também achei essa ideia da autora, da Tamires, né? Porque eu me perdi quem era a autora, meu Deus, Alice, a Tamires, o que é que tá acontecendo aqui? Mas essa ideia da Tamires de colocar um escritor escrevendo a história de amor deles e tem uma escritora dentro da história que tá escrevendo a história dela também, que inclusive, por favor, quero ler, tá? Se vire aí nos 50, bote na minha mesa. Eu achei que toda essa coisa enredada pela leitura, pela áurea do romance, por a gente... ela fala muito sobre os mocinhos inalcançáveis, as histórias de amor impossíveis que a gente lê nos livros, mas que na verdade não são impossíveis, porque todas as histórias de amor, todos nós que vivemos histórias de amor, tem assim alguns apetrechos que são de livros românticos, sabe? As pessoas, elas não viajam muito pra escrever. E nessa história do Romeu e da Alice é muito interessante ver isso, porque ele lê os livros dela e ele fala ali sobre aquelas questões, né, do romance clichê e daquelas situações que nunca vão acontecer, mas ele se pega vivenciando essas situações. E aí muitas vezes eu também já me peguei vivenciando situações que eu falava: putz, isso aqui dava um bom, né, uma boa cena de um livro romântico. Eu acho que todos esses pedaços de livros românticos são pedaços da vida de pessoas, sabe? Se juntar situações românticas de todas as pessoas dá um livro, e é muito legal a gente observar isso na forma como a Tamires escreve A Morte do Solteirão. Preciso falar que eu amei a leitura, tem muita cena sensual, então, gente, pra quem gosta, vai ser um prato cheio e eu adoro, não nego. Tem muita cena muito bem escrita, cada cena tem um quê diferente ali da outra, tem um embasamento, não é só a mão naquilo, aquilo na mão, então eu acho isso muito legal também. E tem toda a história do relacionamento deles, é um relacionamento que demora a acontecer, então a gente vê toda essa amizade que vai forminando e tudo o que vai acontecendo na vida deles e as transformações que acontecem. O final, gente, é muito, muito, muito fofo, assim, o que acontece em especial, sabe? Então eu achei muito legal, porque não são personagens perfeitos, são personagens que estão vivendo ali uma parte da vida deles. Inclusive, aceito mais partes da vida deles e spin-offs, por favor, nunca pedi nada. Mas assim que a gente consegue ver a veracidade, a realidade de quem eles são. Então, por conta disso, eu gostei muito da leitura. E eu terminei o livro assim, falando: putz, queria só mais uns capítulos aqui, ó. Só um pouquinho do dia a dia, pra eu poder ver como é que é. Sabe, eu adoro quando eu termino o livro com essa sensação. Foi isso que eu achei de A Morte do Solteirão. Vou deixar o link pra vocês aqui. O livro tá disponível no Kindle e vocês também podem alugar através do Kindle Unlimited. Corre lá pra adquirir. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha, ativa as notificações e se inscreve aqui no canal, assim você não perde nada do que eu publico por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!